Oi pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma história de misericórdia, de perdão, de segunda chance, de graça. E ela está relatada no Evangelho de João, no capítulo 8. Eu vou ler aqui com você, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, pessoal, a gente vê aqui Jesus, como de costume, ensinando ali as pessoas no templo. E aí, de repente, chega aquele monte ali de homens e tal, com uma mulher. E aqueles homens, que trouxeram aquela mulher, eles eram duas classes que Jesus conhecia muito bem. Eram os escribas e os fariseus. Os escribas, eles eram responsáveis por escrever, transcrever o Antigo Testamento. E os fariseus, eles eram responsáveis por interpretar a lei, por ensinar o povo e tal. E esses homens, eles trouxeram aquela mulher até Jesus com o objetivo de tentar Jesus, Eles chegaram dizendo: Mestre, Moisés diz que nós temos que apedrejar essa mulher. E o Senhor diz o quê? E sabe o que é que isso mostra, pessoal? Que eles viam em Jesus alguém que não iria apedrejar a mulher. E eles, então, decidiram usar aquela situação como uma forma de expor Jesus, dizendo que ele desobedecia a lei de Moisés, dizendo que ele ensinava o contrário do que estava escrito na lei. Só que Jesus é infinitamente mais sábio. E o que acontece? Jesus ouviu tudo aquilo e simplesmente ficou ali, abaixado, escrevendo ali, com o dedo ali na areia e tal. E no versículo 7 diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse. Então, gente, Jesus ficou calado, mas eles insistiam. Jesus, fala alguma coisa, tá aqui, o que a gente faz? E aí Jesus pegou e respondeu. Ele falou assim para eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Gente, Jesus aqui, ele não foi contrário à lei, não. Ele trouxe uma outra perspectiva. Os escribas e fariseus, eles eram pessoas que amavam se vangloriar, amavam expor o pecador. Tanto é que eles colocaram aquela mulher ali em pé, fez aquela mulher ficar em pé ali na frente, no meio de todo mundo, expondo-a como pecadora, humilhando-a como pecadora. E Jesus, com essa resposta, Jesus trouxe algo completamente novo, Jesus disse assim: olha, quem não tiver pecado, pode começar a apedrejar. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E o que é que diz assim, no versículo 8? Então, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus falou aquela frase, disse aquilo e voltou lá a escrever no chão calmamente, calmamente. E assim, gente, que palavra poderosa, Que palavra, é como a Bíblia fala, porque Jesus é a palavra, A palavra de Deus, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Gente, tudo que sai da boca de Deus, para nós, é uma palavra de decisão, é uma palavra que nos constrange, que nos alinha. E no versículo 9 diz assim: mas ouvindo eles esta resposta,
e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então eu imagino aqui aquela cena, né? O povo ali com a pedra na mão, pronto para apedrejar aquela mulher, só esperando ali o momento. Aí Jesus fala: quem não tiver pecado pode começar a apedrejar. E aí eles estão ali, né, com aquele rosto irado, querendo destilar ali todo ódio, toda a ira. E aí de repente um olhar para o outro e fala assim: já é 7 horas da manhã, eu preciso ir lá em casa tomar um café, senão eu apedrejava, mas fica aí, viu? Eu preciso ir. E aí, um por um, foi ali murchando e saindo da cena, saindo de cena, né? E a Bíblia diz que ficou somente aquela mulher e o Senhor Jesus. No versículo 10 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondendo ela, disse: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Então, pessoal, Jesus, ele perguntou para aquela mulher, né? Mulher, onde estão os teus acusadores? Quando Jesus fala isso, ele também está ali ensinando para aquela mulher que todos pecam, né? Todos pecam. Aqueles escribas e fariseus que talvez aquela mulher via lá na sinagoga e eles eram super duros, super rígidos, também tinham pecado. E Jesus estava mostrando para aquela mulher que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero até ler com você, lá em 1 João, no capítulo 1, fala sobre isso, né? Que todos nós pecamos. A partir do versículo 8 fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, uma coisa é certa, e Jesus sabe disso, e Jesus quis ensinar isso à mulher, né? Aquela mulher: todos pecam. Se alguém diz que não tem pecado, ele está se enganando, ele é um mentiroso, né? Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. E assim, pessoal, isso é maravilhoso que Jesus ensinou para aquela mulher, né? Que ninguém deve condenar o seu próximo. Só que às vezes a gente vê muitas pessoas usando essa passagem para justificar uma vida de pecado. E aí está outro erro. Eu não concluí a última frase que Jesus disse para aquela mulher. E agora eu vou ler para você novamente. Jesus falou para ela assim, nem eu tampouco te condeno. Mas ele conclui dizendo assim: vai e não peques mais. Pessoal, essa parte, né, a última frase, as últimas palavras que Jesus diz a essa mulher, elas são muito sérias. Jesus, ele não apedrejou aquela mulher, porque ele era o único ali que tinha uma vida sem pecado e que poderia pegar a pedra e começar a apedrejá-la. Mas ele não a apedrejou. Ele deu a ela uma segunda chance. Ele disse: vá. Eu te ensinei que todos pecam, mas ele diz: não peques mais. E quando Jesus fala isso, ele está dizendo para aquela mulher que ela nunca mais poderia pecar? Não é isso, pessoal. Eu vou ler aqui uma passagem bíblica que explica isso para nós. Está lá em 1 João, no versículo 9, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus
não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, pessoal, qual é a diferença de uma pessoa que é de Deus, um filho de Deus, que nasceu de novo, para alguém que não nasceu de novo? É justamente viver a prática do pecado. Quando alguém vive na prática do pecado, ela está desprezando o perdão de Deus, desprezando o sacrifício de Cristo na cruz. E para ela não tem mais perdão. Porque a Bíblia diz que se nós negligenciarmos essa salvação e vivermos na prática do pecado, já não resta sacrifício, porque Jesus não morrerá de novo. Então, o que é nascido de Deus, ele pode até pecar, mas ele não vive na prática. Então, pessoal, essa passagem, ela é uma passagem, né? Essa história da mulher adúltera, ela é uma história de misericórdia, de segunda chance. Mas ela também é uma história que mostra que Deus, depois que nós nos encontramos com Ele, Ele quer uma nova atitude. Ele quer que a gente tome a decisão de viver em santidade, porque Ele é santo. E assim, é certo que na sua primeira vinda, Jesus veio para os pecadores. Ele mesmo fala, né, que veio chamar os pecadores. Mas a sua segunda vinda, quando ele retornar como Rei poderoso, ele voltará para os santos, para aqueles que ouviram o Evangelho, creram no sacrifício, na sua morte e ressurreição e decidiram, com a ajuda e poder do Espírito Santo, viver uma vida na prática da justiça, na prática da santidade, dia após dia levando a sua cruz e crucificando a sua carne.